Será que o Corinthians aprendeu com os próprios erros? Porque hoje o Timão entra em campo pela Libertadores diante do Rosário Central, na Argentina. E existe um detalhe nesse confronto que deveria estar na cabeça de todo corintiano. Quando o Corinthians perde o jogo de ida, fora de casa, em um mata-mata de Libertadores, quase sempre a história termina mal. Mas existe uma única exceção, e por ironia do destino, foi justamente contra o Rosário Central. E é aí que essa história começa a ficar interessante. O Corinthians terminou a fase de grupos na primeira colocação e agora encara o Rosário nas oitavas de final. Só que o adversário não é novidade para o Timão. Os dois já se enfrentaram pela Libertadores em 2000 e naquele ano aconteceu exatamente o tipo de situação que o Corinthians precisa evitar agora. O primeiro jogo foi na Argentina. O Rosário venceu por 3-2. Até aí, parecia mais uma eliminação encaminhada para o Corinthians. Só que na volta, no Pacaembu, o Timão devolveu 3-2. Luizão marcou 2 gols novamente e Edilson fez o outro. A decisão foi para os pênaltis e o Corinthians conseguiu a classificação. Só que existe um detalhe ainda mais importante nessa história. Aquele confronto de 2000 continua sendo a única vez que o Corinthians perdeu o primeiro jogo de um mata-mata de Libertadores e conseguiu se classificar na partida de volta. Uma única vez. E foi contra o mesmo Rosário Central. Agora, 26 anos depois, os dois times voltam a se encontrar nas oitavas. Isso coloca uma pressão enorme sobre o jogo de hoje, porque o histórico recente do Corinthians nesse tipo de situação não é nada animador. River Plate em 2003, River Plate em 2006, Flamengo em 2010, Boca Juniors em 2013, Guarani em 2015, Colo-Colo 2018, Guarani novamente 2020 e Barcelona na pré-Libertadores. O roteiro muitas vezes foi parecido. Jogo de ida fora de casa, resultado ruim e depois uma enorme dificuldade para buscar a classificação. É por isso que o jogo de hoje não pode ser tratado como se fosse apenas a primeira metade de um confronto. O jogo de ida também decide muita coisa, e o Corinthians precisa entrar em campo entendendo isso. Mas tem outro detalhe que deixa essa partida ainda mais pesada. O Timão não vence um jogo de mata-mata da Libertadores fora do Brasil desde 96, quando derrotou o Spoli do Equador. Ou seja, são 3 décadas de dificuldades nesse cenário. E agora o Corinthians volta justamente para a Argentina, justamente em uma oitavas de final e justamente contra um adversário que já protagonizou a única remontada corintiana nesse contexto. Coincidência? Talvez, mas a Fiel sabe que Libertadores não costuma perdoar desatenção. E se o Corinthians conseguir sair do Rosário com um resultado positivo, vai colocar a pressão enorme no adversário no jogo de volta. Só que antes de pensar na volta, existe a batalha de hoje. A provável escalação do Corinthians tem Hugo Souza no gol, Mateuzinho, Gabriel Paulista, Gustavo Henrique e Matheus Bidon na defesa. Ranielli, Alain e Breno Bidon no meio. Rodrigo Garro, Caio César e Pedro Raul no ataque. Alain entra justamente porque André está fora. Do outro lado, o Rosário Central deve ter Ledesma, Coronel, Ovando, Ávila e Sandes, Ibarra, Pizarro e Julian Fernandes, Di Maria, Campas e Copete. E sim, tem Di Maria. Então não dá para imaginar que o Corinthians vai simplesmente chegar lá e controlar a partida. Vai precisar competir, vai precisar ser inteligente e principalmente não pode entregar o jogo. Porque se tem uma coisa que a história desse confronto mostrou é que cada detalhe pode decidir. E falando em história, tem outro assunto que merece alguns segundos da nossa atenção. Porque existe uma camisa do Corinthians que representa justamente um daqueles momentos que o torcedor jamais esquece. A camisa Corinthians Retrô Basílio 1977, masculina oficial. Para quem conhece a história do Timão, sabe o peso que 1977 representa. Não é simplesmente uma camisa retrô, é uma maneira de carregar um pedaço da história no peito e mostrar no dia a dia o orgulho de ser Corinthians. Se você curte esse tipo de camisa e quer conferir a Basílio 1977, dá uma olhada agora enquanto ela estiver disponível. Porque história não se esquece, ídolos não se esquecem e quem é Corinthians veste Corinthians. Mas voltando para o futebol,
Porque enquanto o time se prepara para uma decisão dessas, existe outra situação que continua incomodando bastante a Fiel. O caso Memphis Depay. A diretoria decidiu não renovar com o atacante. E sinceramente a discussão não é apenas sobre a permanência ou não do jogador. O que mais incomoda é a forma como toda a situação foi conduzida. O Corinthians criou uma expectativa de renovação. Memphis esteve próximo do clube, houve toda uma movimentação em torno da negociação e no fim o acordo não aconteceu. E isso deixou uma sensação muito ruim para o torcedor, porque você pode discutir o desempenho do Memphis, e existe argumento para isso. Ele recebeu críticas durante a temporada, principalmente pelo rendimento dentro de campo. Mas uma coisa é avaliar o desempenho de um jogador, outra completamente diferente é conduzir uma negociação dessa maneira. E o Corinthians precisa entender que está lidando com um jogador de enorme exposição internacional. Memphis não é um jogador desconhecido. O atacante é o maior artilheiro da história da seleção holandesa e tem uma imagem construída internacionalmente. Então, quando o Corinthians conduz uma situação dessa maneira confusa, não é apenas o clube que fica exposto. A imagem do Corinthians também fica. E é justamente aí que a situação fica ainda mais complicada, porque o torcedor já está cansado de decisões que parecem não ter planejamento. Agora, em plena Libertadores, o clube precisa mostrar dentro de campo que consegue separar toda essa turbulência externa daquilo que realmente importa. O Corinthians precisa jogar futebol, precisa competir, precisa entender que uma oitavas de final da Libertadores não começa na Neoquímica Arena, começa na Argentina, e o resultado de hoje pode determinar o tamanho da pressão para a partida de volta. Se voltar com empate, o Corinthians mantém o confronto completamente aberto. Se conseguir vencer, melhor ainda. Mas se sair de lá com uma derrota pesada, aí a história começa a ficar perigosa. Principalmente porque o próprio histórico mostra o quanto o Corinthians sofre quando precisa correr atrás de um resultado em mata-mata de Libertadores. E talvez seja justamente por isso que o jogo de hoje seja tão importante. Não é só Corinthians contra Rosário Central. É Corinthians tentando quebrar um roteiro que se repetiu várias vezes. É o Corinthians tentando provar que aprendeu com os erros. É o Corinthians tentando escrever uma nova história justamente contra o adversário que em 2000 protagonizou a única vez em que o Timão conseguiu superar uma derrota na ida de um mata-mata da Libertadores. Agora é esperar para ver se a história vai se repetir. Ou se dessa vez o Corinthians vai começar a escrever uma história diferente. Meu palpite, eu vou de 1-1. O resultado que mantém o Corinthians vivo e deixa a decisão completamente aberta para São Paulo. Mas quero saber de você, fiel, qual é seu palpite para o Rosário Central e Corinthians? Deixa aqui nos comentários. Deixa o like, se inscreve no canal e compartilha esse vídeo com aquele corintiano que vai sofrer junto com você hoje. Se você quiser apoiar o canal, tem o QR Code na tela e a chave Pix que está na descrição. E não esquece, os produtos oficiais do Corinthians estão disponíveis na descrição e também no comentário fixado. Se algum produto estiver disponível agora, aproveita enquanto houver disponibilidade. Porque aqui é Corinthians até o fim, meu amigo. Um abraço fiel, tamo junto, até o próximo vídeo, tchau.